Olha ao seu redor. O que você vê? É bem provável que quase todos os dispositivos eletrônicos perto de você, seu smartphone, seu laptop, até sua geladeira, devam sua existência a uma pequena maravilha da engenharia, o circuito integrado. Frequentemente chamados de microchips ou simplesmente chips, os circuitos integrados são os heróis não celebrados da era digital. Eles são o cérebro, a memória e o sistema nervoso de inúmeros dispositivos que se tornaram indispensáveis para a vida moderna. Mas como essas maravilhas tecnológicas em miniatura surgiram? A história do circuito integrado é uma história de engenhosidade, colaboração e inovação implacável. É uma história que moldou profundamente o mundo em que vivemos hoje. Neste vídeo, vamos mergulhar na história fascinante dos circuitos integrados, explorando sua invenção, seus diversos tipos e aplicações, e seu impacto duradouro em nossa paisagem tecnológica. Para entender a gênese do circuito integrado, precisamos voltar à metade do século XX, uma época em que a eletrônica era dominada por válvulas a vácuo volumosas. A invenção do transistor em 1947, nos laboratórios Bell, marcou um ponto de virada. Este pequeno dispositivo, feito de materiais semicondutores, podia amplificar e alternar sinais eletrônicos. O transistor revolucionou a eletrônica, levando ao desenvolvimento de rádios, televisores e computadores menores. No entanto, à medida que os dispositivos eletrônicos se tornavam mais complexos, os engenheiros enfrentavam um novo desafio. Construir sistemas eletrônicos complexos exigia a conexão manual de milhares de transistores individuais. O palco estava montado para um novo avanço tecnológico. Entra em cena Jack Kilby, um jovem engenheiro da Texas Instruments. No verão de 1958, enquanto seus colegas estavam de férias, Kilby decidiu resolver o problema da tirania dos números. A solução de Kilby foi tão elegante quanto revolucionária. Em vez de conectar componentes individuais à mão, ele percebeu que todos os componentes de um circuito eletrônico, transistores, resistores, capacitores e os fios de interconexão, poderiam ser fabricados em um único pedaço de material semicondutor. Em 12 de setembro de 1958, Kilby demonstrou o primeiro circuito integrado funcional do mundo. Este chip rudimentar, aproximadamente do tamanho de um selo postal, consistia em vários transistores, resistores e capacitores interconectados, em um único pedaço de germânio. A invenção de Kilby marcou o nascimento do circuito integrado. Foi um avanço tecnológico que mudaria para sempre o curso da eletrônica e abriria caminho para a era digital. Embora a invenção de Kilby tenha sido inovadora, foi Robert Noyce, cofundador da Fairchild Semiconductor, quem tornou o circuito integrado prático para a produção em massa. Noyce, trabalhando independentemente de Kilby, desenvolveu um conceito semelhante para integrar componentes eletrônicos em um único chip. No entanto, a abordagem de Noyce, que usava silício em vez de germânio como material semicondutor, provou ser mais fácil de fabricar. O circuito integrado de Noyce também incorporou uma inovação fundamental: o uso de interconexões metálicas depositadas em uma camada de óxido isolante. Essa técnica, conhecida como processo planar, permitiu a criação de circuitos integrados mais complexos e confiáveis. As contribuições de Kilby e Noyce, embora desenvolvidas de forma independente, foram cruciais para o desenvolvimento do circuito integrado, como o conhecemos hoje. Suas invenções desencadearam uma revolução tecnológica que continua a moldar nosso mundo. Seção 5. Um mundo de circuitos integrados, analógico, digital e além. Os circuitos integrados não são uma entidade única. Eles vêm em uma ampla variedade de tipos, cada um otimizado para aplicações específicas. Os circuitos integrados analógicos, como o próprio nome sugere, processam sinais contínuos, como ondas sonoras ou intensidade da luz.
Eles são comumente encontrados em amplificadores de áudio, sensores e circuitos de gerenciamento de energia. Os circuitos integrados digitais, por outro lado, processam informações na forma de uns e zeros discretos, a linguagem dos computadores. Eles são os blocos de construção de microprocessadores, chips de memória e inúmeros outros dispositivos digitais. Os circuitos integrados híbridos combinam elementos de circuitos analógicos e digitais em um único chip. Isso permite designs mais compactos e eficientes, principalmente em aplicações que exigem processamento de sinal analógico e digital. Seção 6. De smartphones a espaçonaves. A ubiquidade dos circuitos integrados. As aplicações dos circuitos integrados são tão diversas quanto os dispositivos que eles alimentam. Eles são encontrados em praticamente todos os dispositivos eletrônicos imagináveis. Em eletrônicos de consumo, os circuitos integrados são o cérebro e o sistema nervoso de smartphones, laptops, tablets, consoles de jogos e câmeras digitais. Eles permitem que esses dispositivos processem informações, armazenem dados e se comuniquem sem fio. Na indústria automotiva, os circuitos integrados controlam o desempenho do motor, gerenciam recursos de segurança e fornecem sistemas de entretenimento e navegação. Eles são essenciais para o desenvolvimento de carros autônomos e outras tecnologias automotivas avançadas. Além dessas aplicações cotidianas, os circuitos integrados desempenham papéis críticos em telecomunicações, saúde, aeroespacial e defesa. Eles são usados em tudo, desde equipamentos de imagem médica até sistemas de orientação de espaçonaves. Seção 7. DIP versus SMD. Uma história de duas embalagens. Os circuitos integrados, embora incrivelmente pequenos, são normalmente alojados em embalagens que permitem que sejam facilmente manuseados e conectados a outros componentes. Dois dos tipos de pacotes mais comuns são o Dual Inline Package, DIP, e o Surface Mount Device, SMD. Os pacotes DIP, como o próprio nome sugere, têm duas fileiras de pinos que se projetam das laterais do pacote. Esses pinos são projetados para serem inseridos em soquetes ou orifícios revestidos em uma placa de circuito impresso. Os pacotes SMD, por outro lado, têm condutores ou almofadas muito menores que são soldados diretamente na superfície de uma placa de circuito impresso. Isso permite maior densidade de componentes e designs mais compactos. A escolha entre embalagem DIP e SMD depende de fatores como o tamanho e a complexidade da placa de circuito, o custo de montagem e as características de desempenho desejadas. Seção 8. A revolução da miniaturização, a lei de Moore e o futuro da integração. Desde sua invenção, os circuitos integrados passaram por um processo implacável de miniaturização. Essa tendência é capturada pela lei de Moore, uma observação feita por Gordon Moore, cofundador da Intel, em 1965. A lei de Moore afirma que o número de transistores em um circuito integrado dobra a cada 2 anos. Esse crescimento reduziu o custo do poder de computação e aumentou seu desempenho. A miniaturização possibilitou a criação de dispositivos menores e mais poderosos. Levou ao desenvolvimento de tecnologias como smartphones, internet e inteligência artificial. Seção 9. O legado duradouro do circuito integrado. A invenção do circuito integrado foi um marco na história da humanidade. Isso desencadeou uma revolução tecnológica que transformou nosso mundo de inúmeras maneiras. Os circuitos integrados democratizaram o acesso à informação, conectaram pessoas em todos os continentes e revolucionaram campos como medicina, transporte e entretenimento. Eles são os motores invisíveis que impulsionam nosso mundo moderno. Ao olharmos para o futuro, o legado do circuito integrado continuará a se desdobrar.
A busca incessante pela miniaturização, juntamente com os avanços na ciência dos materiais e na arquitetura de computadores, promete inaugurar uma era de avanços tecnológicos ainda mais transformadores. Do mundano ao milagroso, o impacto do circuito integrado é inegável. É uma prova da engenhosidade humana e um poderoso lembrete de que mesmo as menores invenções podem ter um impacto profundo no mundo.